Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 30 de setembro, festa de São Jerônimo, festa desse grande tradutor da Palavra de Deus, que queremos nos alegrar também com a fundação da nossa casa no Tabor, a primeira fundação nessa bela cidade de Belém, essa casa que estava completamente destruída e que por causa da palavra hoje é uma maravilha de uma casa, sempre cheia de retirantes, sempre cheia de vida, de proclamação. É também aí que tem o nosso seminário com os nossos seminaristas, então uma casa que se tornou para nós muito querida, muito fecunda no nosso carisma, e também hoje a alegria de termos chegado em Roma justamente nesse dia 30 de setembro. Então, justamente nessas vésperas de Santa Teresinha, um santo que nos dá tanta alegria porque é um santo consagrado à palavra, um santo que faz com que justamente a palavra se torne acessível a todos. E é esse o carisma da comunidade Sementes do Verbo. O que é hoje o número a meditar no nosso livro de vida, o 315, que fala sobre o Conselho Geral da Comunidade. O Conselho Geral é uma ajuda direta do fundador e moderador geral. Não faças nada sem conselho, não te arrependerás dos teus atos. O moderador geral convoca e preside o Conselho Geral da Comunidade, ele permanece em contínua relação com os conselheiros gerais e o Conselho Geral é composto de pelo menos 5 membros, representantes, se possível, de todos os estados de vida. O Ecônomo Geral faz parte do Conselho Geral, os membros são propostos pelo moderador e ratificados pela Assembleia Geral e o seu mandato é de 5 anos. O Conselho Geral ajuda o moderador geral no seu serviço de comunhão, no discernimento e nas decisões a tomar, na administração e no governo da comunidade. Este conselho se reúne mensalmente ou mais, segundo as necessidades. O sacerdote de referência para os seminaristas e os diáconos, em vista do sacerdócio, os responsáveis dos serviços gerais ou outros membros da comunidade podem intervir a pedido do fundador como do moderador geral, mas a título consultivo. E o moderador geral pode pedir ao Conselho Geral um parecer, um acordo ou um simples conselho. As outras modalidades de eleição e de responsabilidade são fixadas nos estatutos da comunidade. Então é bonito ver que na igreja se vive tudo num caminho sinodal, isto é, caminhando juntos, escutando juntos a vontade de Deus. E essa palavra é muito forte, Eclesiástico 32, não faças nada sem conselho, não te arrependerás dos teus atos. Isto é, precisamos de nos reunir em conselho para pedir o conselho do Espírito Santo. O conselho é dado pelos membros instituídos do Conselho Geral, mas também por outros membros que podem participar de algumas reuniões a título consultivo, segundo os temas tratados. E o moderador geral pode pedir aos membros um parecer, um acordo ou um simples conselho, dependendo dos temas a serem tratados. Então, rezemos por esse trabalho sinodal de escuta do Espírito Santo, rezemos por os membros do nosso Conselho Geral, rezemos por aqueles que se doam para que o bem comum da comunidade e a serviço de toda a igreja possa ser vivido de acordo com a vontade de Deus. O livro de Jó, Jó 38, então o Senhor respondeu a Jó no seio da tempestade e disse: alguma vez deste ordens amanhã ou indicaste a aurora a algum lugar para agarrar as bordas da terra e sacudir dela os ímpios? Transforma-se como argila debaixo do sinete e tinge-se como um vestido. Ele retira a luz dos ímpios e quebra o braço rebelde. Entrastes pelas frontes do mar ou passeastes pelo fundo do abismo? Foram-te indicadas as portas da morte, ou vistes os porteiros da terra de sombra? Examinaste a extensão da terra? Conta-me se tu sabes tudo isso. De que lado mora a luz e onde residem as trevas? Para que as conduzas à sua terra e lhes ensines o caminho para casa. Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos. Jó respondeu ao Senhor: eis que falei levianamente. Como poderei responder-te? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei, 2 vezes e nada acrescentará. O Senhor responde a Jó na tempestade. É bonito essa expressão que quando estamos perturbados, quando estamos em combate, quando estamos desnorteados, isto é, não sabemos bem o rumo que tomar, o Senhor vem e fala. O Senhor intervém, dialoga. É muito bonita essa palavra do diálogo.
o Logos no meio de nós, a palavra, o verbo no meio de nós. Quer dizer que não é um monólogo, não é só uma escuta como se fosse um oráculo, mas o Senhor quer verdadeiramente entrar em diálogo com cada um de nós. O amor que temos à palavra de Deus é por causa disso, porque com a palavra podemos dialogar com o nosso Deus. Salmo 138, Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, meus caminhos todos são familiares a ti. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no chão, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é a tua mão que me conduz e a tua mão direita me sustenta. Sim, pois tu formaste os meus rios, tu me teceste do seio materno, eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. O Senhor nos sonda, nos conhece. Ele pode verdadeiramente nos dirigir e nos conduzir lá onde nós não temos a consciência daquilo que o Senhor quer nos dar como caminho a trilhar. O Senhor nos sonda e nos conhece no mais profundo do nosso ser. E essa palavra é muito forte. Para onde fugir longe da tua presença? Em momentos de noite, em momentos de tentação, podemos ter a opressão de querer fugir, como se fugíssemos tudo ficaria resolvido. Mas hoje o salmista é muito realista. Para onde fugir longe da tua presença? Mesmo que fosse no fundo do inferno, tu aí estarias para me salvar. Então, não se trata de fugir quando somos oprimidos ou vivemos uma grande noite espiritual. Trata-se, ao contrário, de se confrontar com o seu Deus, de aceitar se deixar encontrar. Não se fugir, mas se deixar encontrar ainda mais profundamente. Lucas 10, 13 a 16. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesda, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te levarás até o céu, até ao inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza, e quem me despreza, despreza também aquele que me enviou. Forte essa palavra, quem vos ouve, a mim ouve. Quer dizer que o Senhor quer falar através dos seus servos, o Senhor quer falar através dos seus amigos, e Ele nos envia. Ele poderia falar somente diretamente com as pessoas, mas Ele fala diretamente, mas Ele fala também através da igreja, através dos seus pregadores, através dos seus ungidos. Aceitarmos escutar a voz de Deus, não só diretamente no nosso coração, na nossa oração, na intimidade, da solitude com Deus, mas também escutá-lo através dos nossos responsáveis, dos nossos irmãos, dos nossos superiores, dos nossos amigos, daqueles que estão em Deus, é tarefa árdua, porque muitas vezes podemos não aceitar. E o Senhor vai nos falar justamente através desse grande São Jerônimo que passou toda a sua vida a se deixar ensinar com tantos combates, por isso que ele é representado com esse leão, no sentido de que ele vence esse leão, essa fúria. Era um homem muito colérico, ele vence esse leão vai ficar mansinho sentado aos seus pés, e ele substitui esse leão certamente com o leão de Judá, que é o próprio Cordeiro imolado, que é o Senhor do Rei, o Senhor do céu e da terra. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Essa é a grande frase de São Jerônimo que devemos guardar. Presbítero, doutor da Igreja, nasce na Dalmácia em 342 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. E a herança dos pais foi fazer com que toda a sua vocação fosse consagrada a estudar a palavra de Deus em Roma primeiro, na cidade eterna,
Ele visitou as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava justamente para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. E nessa cidade ele teve um sonho que foi determinante para a sua vida e para a sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não tinha abraçado as Sagradas Escrituras, mas apenas os escritos pagãos. E no fim do seu tempo em Roma, São Jerônimo é batizado e ele recebe o Espírito Santo e começa aí uma temporada de estudos teológicos e vai em peregrinação à Terra Santa. Uma prolongada doença obriga-o a permanecer em Antioquia e, enfastiado do mundo e desejoso de quietude, de penitência, ele vai se retirar no deserto da Calcídia e vive então o princípio de uma vida eremítica. É ordenado sacerdote em 379 e é apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta profundo e conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza das suas ideias, ele é escolhido como secretário do Santo Padre em 382, que lhe confia justamente a incumbência de revisar a tradução do latim dos 4 evangelhos. E ele vai completar esse trabalho justamente antes da morte do Papa e acrescenta também uma versão dos Salmos traduzida do texto grego que ficou conhecida entre nós como a Septuaginta. Então, expulso de Roma depois em 385, São Jerônimo se desloca para Belém, na Terra Santa, onde ele teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, os diferentes textos do Antigo Testamento nas línguas disponíveis naquele tempo. E o santo e doutor interessa-se então pelo hebraico, inicia uma nova revisão de cunho pessoal da sua tradução dos Salmos, por meio da qual comparava o texto grego e o texto hebraico, e depois escreve em latim. Esta versão dos Salmos ficou conhecida como a Galicana, pois foi usada amplamente na Igreja da França, Gália em latim. E com o sucesso dessa tradução, então ele começa a traduzir todo o Antigo Testamento mas a partir desse momento já não usava mais a versão grega e sim a versão inicial, isto é, a versão hebraica. Esse enorme trabalho São Jerônimo fez em 15 anos, de 390 a 405, incluindo a tradução de uma nova tradução dos Salmos, feita somente do texto hebraico. E essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Iusta Hebreus, que significa próxima dos hebreus, em português, e a qual foi somada então os textos do Novo Testamento traduzidos para o latim, que se chamou Vulgata, isto é, traduzida em linguagem vulgar, comum. Durante a tradução, São Jerônimo deparou-se com momentos de traduções muito difíceis e, por isso, após esse trabalho de conclusão, ele dedicou-se a escrever prefácios e comentários de livros da Sagrada Escritura, além de responder às polêmicas teológicas existentes no seu tempo, devido ao uso de textos mal traduzidos ou interpretações equivocadas. No ano 419, São Jerônimo também morre e não chega a ver a Vulgata a ser publicada, e este fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos escritos que ele havia traduzido. É importante também lembrar que a Vulgata não foi imposta à Igreja, esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções disponíveis na época. A Igreja declarou o padroeiro de todos aqueles que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia do mês do aniversário da sua morte para que todos tenham acesso à Palavra de Deus. Então, São Jerônimo, rogai por nós, rogai pela nossa comunidade, para que sejamos cada vez mais fiéis ao estudo, à vivência e à proclamação da Palavra.